Boa noite, irmãos. É a minha primeira vez aqui e eu estou imensamente feliz de poder estar aqui com vocês hoje. Fui convidado para fazer a palestra com o tema A Porta Estreita. Aquela porta estreita do Evangelho que Jesus falou. Capítulo 18 do Evangelho, segundo o Espiritismo, é muito chamado os poucos os escolhidos. Mateus relatou que Jesus assim falou: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Kardec comenta da seguinte maneira: larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. E estreita a porta da salvação, porque a grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor para vencer suas más tendências, coisa a que poucos se resignam. É o complemento da máxima: muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Tal é o estado da humanidade terrena, porque sendo a terra mundo de expiação, nela predomina o mal. Quando a terra se achar transformada, a estrada do bem será mais frequentada. Mas, pergunta Kardec, de que delitos esta humanidade é culpada para merecer tão triste sorte? Por que tantos entraves postos diante de seus passos? Por que essa porta é tão estreita que só a muito poucos é dado transpor? Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que ela conduz. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Mas por quê? Bom, a porta estreita de que fala Mateus e Lucas é uma alegoria. É interessante para quando pensamos sobre o futuro que nos espera. O amanhã é uma questão instigante para todos nós, pois é incerto e completamente envolto em mistério. Ninguém tem a menor ideia do que será. Mas todo mundo pensa no amanhã. Todo mundo, aliás, acha que vai viver eternamente, né? Então temos amanhãs, forever, por toda a existência, né? Só que não sabemos quanto tempo é essa existência, né? Ela pode ser curta, né? E nós vivemos, às vezes, muito preocupados com o amanhã e esquecemos de viver o presente. É bem verdade que quase todos vivemos sem nos preocupar muito com o futuro. Assim a gente pensa, né? Acreditando que tudo será perfeito, que teremos um lugar seguro para aportar, enquanto alguns, só por pensar no futuro, deixam de viver o presente. Quase não nos damos conta que o amanhã será consequência de hoje, assim como hoje é resultado do que vivenciamos até agora. Fica uma série de perguntas no ar quando sabemos que ali na nossa frente tem uma porta estreita e que poucos por ela passarão. Por que Jesus disse que a porta é estreita? Por quê? Será que esse filtro faz parte de algum pacote que nós assinamos para viver as delícias da terra e que tem lá uma porta estreita colocada como fazendo parte do pacote para a existência? Eu não sei. Por que passar por uma abertura apertada se o universo é imenso? Né? Se temos todo o espaço, temos todo o universo, por que nós temos que nos enfiar num buraco estreito para passar? Esquisito isso, não é? Jesus, às vezes, dizia a cada uma que a gente fica assim meio assustado. Ele inventava umas assim que eram de assustar, né? Mas ele tinha razão em tudo que ele falava, né? Quando a gente aprende a ler o Evangelho, eu aprendi a ler o Evangelho há uns 20 anos atrás, né? E eu fazia palestras 2 horas no núcleo e o tema ali era Evangelho. Então eu tinha que toda semana fazer um capítulo do Evangelho e eu fui obrigado a ler o livro Evangelho segundo o Espiritismo todo, do 1º ao 28º capítulo, não só ler, estudar, porque toda semana tinha uma palestra para fazer. E à medida que o tempo foi passando, eu fui ampliando a minha consciência, a minha interpretação do texto. De maneira que, passados anos depois,
a interpretação que eu tenho para o mesmo texto é outra completamente diferente. É como quando a gente lê um livro várias vezes. O livro Ilusões, do Richard Bach, eu li 6 vezes. Na 6ª vez, tinha um trecho deste tamanho no livro, que eu olhei e disse, isso eu nunca vi nesse livro. Não é que eu nunca vi, é que naquele dia ele tinha outra configuração, ele tinha outra interpretação que eu nunca tinha percebido antes. Assim também, o Evangelho, qualquer livro, quando a gente lê mais de uma vez, vai ampliando. Então, quanto mais a gente lê o Evangelho, mais a gente entende, mais se alarga a nossa compreensão do que está ali escrito. Eu acho fantástico, eu sou fã do Evangelho. Fãzaço. Por que Jesus disse que a porta é estreita? Por que passar por essa abertura apertada se o universo é ilimitado? Para onde vamos, afinal? Por que tantos entraves postos diante dos nossos passos? Por que essa porta é tão estreita que só a muito poucos é dado transpor? Como descobrir? Eu tenho uma pista. Entrando no silêncio. Por mais que a gente leia, por mais que a gente procure entender, nós só vamos entender porque é assim como Jesus falou, quando nós paramos e ficamos em silêncio e deixamos que o nosso interior fale para nós. Nós temos o hábito de ir atrás do que falam os outros, do que falam nos livros, do que falam nas palestras, do que falam na televisão, no YouTube, sei lá, em tanto lugar, mas nós poucas vezes paramos para escutar o que nós temos a dizer para nós mesmos. Há pessoas que nunca nem fizeram isso, não têm o hábito, nem sabem que isso existe, que a gente pode se escutar. Mas é quando nós ficamos em silêncio que nós vamos perceber o que é que nós temos para dizer para nós mesmos. Ou seja, o que é que nós, o Espírito, aquele que sabe porque vem na Terra, tem para passar para o nosso consciente aquilo que ele precisa tomar conhecimento para poder dar o seu passo. Como caminhar para frente? Qual é a mesma razão de nós estarmos aqui na Terra? Onde está o segredo? Onde está o mapa da mina? Dentro de nós. Não está fora. Não adianta correr atrás de milhões de coisas, de milhões de workshops. Não adianta. Nós só vamos entender qual é a nossa razão de existir. Qual a nossa razão de estar aqui, se nós perguntarmos a nós mesmos. Isso é um trabalho difícil, sim. Você vai parar uma primeira vez, não vai escutar nada, porque você vai ficar pensando que vai ouvir com o ouvido, né? Você vai, com o tempo, com o exercício, meditando, testando, insistindo, fazendo isso diariamente, nem que seja 5 minutinhos por dia, para e sossega e se escuta. Como estou? O que eu estou sentindo? O que eu preciso? O que eu tenho que fazer? Sabe, faça perguntas para si mesmo e deixa que a resposta venha. Aprendi com um mentor há muito tempo atrás, ele disse, a resposta correta é sempre a primeira que vem de dentro. Quando a intuição, sabe assim, quando nós perguntamos para nós temos aquilo que nós chamamos de intuição, né? É aquilo que vem de dentro de nós. Qual é a verdadeira resposta que nós vamos perceber? É a primeira resposta. Essa é a que vem de dentro. A segunda, já o ego entra em ação. Aí ele vai dizer, mas se, entretanto, todavia, conquanto, vai começar a querer dificultar para evitar, para não ter que entrar, sabe como é difícil? E aí começa a arrumar desculpas. Mas a primeira resposta é aquela resposta que nós precisamos atender e ouvir. É a que vem de dentro de nós. É que a gente pergunta, pá, e a resposta vem logo. Essa é a verdadeira. Às vezes, a gente diz assim, poxa, mas isso eu não tenho condições de fazer, mas isso eu não tenho condições de fazer, eu não tenho condições de dizer, esse não eu não posso dar, ou esse sim eu não posso dar, né? E a gente fica ali se perturbando, mas é o caminho. Se nós queremos saber qual é o caminho, pergunta para dentro. Então, entrando no silêncio é a melhor maneira que nós temos para descobrir qual a razão que temos que passar por essa porta apertada. De dentro de nós vem todas as respostas. Dentro é que está aquele que comanda todo o processo. É sempre bom nunca esquecer. Quem comanda o processo é o Espírito. Quem toca a nossa vida, quem arrebenta conosco por todos os lados é o ego. Ego. Sabe o que é o ego? O ego, esse cara que eu penso que eu sou.
Mas como é que é? Esse cara que eu penso que eu sou, ele chegou de avião, ele desembarcou em mim? Não, ele foi construído desde pequenininho. Desde que eu nasci, que eu comecei a escutar e a falar, e escutei minha mãe dizer que coisinha mais linda, e eu acreditei que era verdade, né? E que papai, a gente vai construindo uma imagem, uma autoimagem, que ela é construída pelo aquilo que vem de fora, e não pelo que vem de dentro. Eu não me pergunto quem eu sou. Vocês já se perguntaram algum dia, de verdade, assim, quem eu sou? Eu fui obrigado a fazer essa pergunta para mim um dia, porque eu fazia uma terapia para me libertar de uma desgraça que era o medo de ficar fechado em lugares trancados. Foi pesado, eu tive que fazer terapia. E na terapia, o terapeuta me fez responder, acho que umas 80 coisas. Ele mandava eu escrever. E uma das coisas que ele me mandou escrever foi quem eu sou. Quem eu sou? Eu tinha 51 anos, faz 20 anos. Aí ele, quem eu sou? Sei lá quem eu sou. Eu sou Adilson Maestre, engenheiro civil, 51 anos, casado, pai de 3 filhos, um cara legal. Eu escrevi isso. Entreguei para ele e falei assim, rasgou na minha cara. Esse cara não és tu? Como não sou eu? Esse cara sou eu. Ele disse, esse cara não és tu. Eu quero outro texto. Eu fui para casa pensando, mas então quem sou eu? Se eu não sou o Adilson, se eu não sou o cara casado com a Sônia, que é o pai do Rodrigo, da Bárbara, quem eu sou, meu Deus? Eu fiquei pensando. 2 dias depois, eu estava trabalhando aqui no computador, começou a rodar na minha cabeça um texto. Pena que eu não carreguei ele aqui, porque senão eu iria ler para vocês. Mas ele foi um texto que tinha 4 páginas a 4, assim. Ele começava assim, sou um menino de 6 anos, indo para a escola no primeiro dia, sozinho. Esse sozinho, bem, matou, né? Esse cacete. E aí vem o texto, quem eu sou. Eu fui escrevendo, aquilo foi rodando na minha cabeça e eu fui digitando. Quando eu mostrei para o terapeuta, ele deu um pinote. Esse cara és tu. Eu assim, pô, mas isso aí... eu não queria imaginar que eu sou essas coisas, né? E aí mostrei para meus filhos, todos choraram. E eu choro toda vez que leio. Por quê? Porque aquele cara ali sou eu, sabe? Eu sou o vento que sopra, eu sou, sabe, essas coisas, a água que corre pelos rios, aquelas coisas. Ficou tão louco que ficou um poema. E eu nunca escrevi poema, nunca tive tato para a história do poema, né? Eu escrevi alguns livros, mas poema mesmo, nunca tive. E é um poema que ficou lindo. Pena que não estava nos meus planos falar dele hoje, nem eu trazia para fazer. Então, assim, pense, quem eu sou? Só quando a gente sabe quem é que então a gente pode se colocar no mundo verdadeiro, como realmente é, e a gente pode então ser feliz, sabe? A nossa felicidade vem em função da gente saber quem é e poder se colocar no mundo da nossa maneira mais plena e total, assim. Então, eu estou fazendo aquilo que me dá contentamento, que me dá felicidade. Então, como é que eu sei que eu estou fazendo a coisa certa no mundo? É quando o que eu estou fazendo me dá contentamento. Essa palavra é legal. A gente quase não usa, né? Mas ela é especial para identificar quem é que eu sou e se eu estou fazendo a coisa certa. A coisa certa é quando eu faço e aquilo me faz feliz. Me deixa pleno, me deixa alegre, me deixa, sabe, exultante, assim, com vontade de fazer mais. É aquilo que eu faria até de graça. Se for meu trabalho, então, eu estou no lugar certo. Quando você trabalha em algo que você... é a sua profissão, e que você ama fazer, você é aquilo que você trabalha, você é aquilo que você faz. Então você é contente, você não tem hora para trabalhar, e você não se cansa, e se tiver que fazer mais, fará sempre daquilo. Então aí você está pleno, está inteiro. Mas se você trabalha por causa do salário, eu digo para você, dá um tempo. Vê se é isso mesmo que você quer da vida. Porque quem trabalha pelo salário está trabalhando obrigado porque tem que ter a remuneração. Quem trabalha porque ama fazer, porque é aquilo, o dinheiro vem naturalmente. E tem um detalhe, hein? Vem sempre bastante. Vem sempre bastante. Então, o universo devolve aquilo que você entrega com amorosidade. Quando você se entrega inteiro, o universo devolve isso muito bem. Então, é muito bom. Tem que correr, senão eu não chego lá. Senão eu não falo sobre a porta. Nos conhecemos por meio do conhecimento. Ou seja, nós sabemos quem nós somos, por quê? Pelo que dizem de nós, nós sabemos das coisas
que tem à nossa volta porque nós lemos a respeito, porque informaram, mas nunca é porque nós questionamos dentro de nós mesmos se aquilo é aquilo mesmo que me interessa, se é aquilo mesmo que tem por perto de mim. Nós não sabemos. Nós vivemos assim, o mundo vai chegando e nós vamos aceitando. As porcarias vão chegando e nós vamos aceitando. Vamos nos acostumando, as pessoas, sejam boas ou sejam más, vão chegando e a gente às vezes vai se acostumando, a gente até se casa uma dessas só porque não prestou muita atenção, não perguntou para si se aquilo realmente era a minha famosa alma gêmea, né? Então, a gente vai ficando. Acreditamos que a dicotomia entre o que somos e o que pensamos que somos nos leva a seguir caminhos difíceis, equivocados e que nos trazem tristeza e sofrimento. Porque se nós estamos assim, achando que somos tal coisa e corremos atrás dessas coisas para satisfazer essa ideia daquilo que nós somos, nós estamos sempre no caminho errado, nós estamos sempre tropeçando, estamos sempre tendo dificuldade para caminhar. Enquanto que se nós estamos fazendo aquilo que realmente tem a ver conosco, o caminho se abre facilmente. A felicidade não reside no que temos, mas tão somente no que somos. O que somos nos abre portas para o que queremos viver. A tristeza por não encontrarmos paz nas nossas conquistas nos constrange. Percebemos que estamos dando asas às ilusões que, no final de contas, não nos trazem contentamento. Querer encontrar a felicidade na matéria é frustrante. Estamos sempre dando ouvidos ao ego, esse famoso ego que nós construímos. Então, criamos novas ilusões e sofrimento. O sofrimento é inevitável. No livro A Doença como Caminho, dos suíços Datlefsen e Dalk, eles dizem o seguinte: então criamos novas ilusões e o sofrimento é inevitável. Mas o sofrimento é um mecanismo da existência, pois afrouxa ou destrói as estruturas do ego para que outra coisa possa surgir. Então, o sofrimento sempre nos faz parar para pensar, sabe? A doença sempre vem como uma forma de nos parar para refletir como anda o nosso caminho. Porque a doença sempre é o resultado de um caminho errôneo, de alguma coisa que nós estamos batendo e que não é por ali que temos que andar. Então, nós adoecemos, enfraquecemos, perdemos força, perdemos energia e adoecemos. Então, é preciso estar atento quando ficamos doentes e nos perguntar: por que estou assim? Por que adoeci? Sabe? Uma vez vi uma moça falar, uma moça com câncer, ela me disse assim: olha, eu provavelmente não sei se vou curar ou não, mas eu descobri porque eu fiz o câncer. E isso mudou a minha vida daqui para frente. Porque a pessoa, quando sabe por que tem a doença, ela descobre as razões e ela muda o rumo da vida dela. Ela vai fazer outra coisa, não vai ficar batendo naquela tecla a vida inteira, aquela tecla que cansou e a adoeceu. Jesus disse: o que aproveita ao homem ganhar o mundo e perder a si mesmo? Ficar internamente vazio? Jesus também disse que é difícil entrar pela tal porta estreita. Que porta é essa? Não é a passagem para um outro lugar do espaço, mas para outra dimensão, que pode ser aqui mesmo. A porta de que Jesus fala não é uma porta que está nos separando de um outro mundo no céu, no outro planeta, no tal plano superior. Não, é aquela porta do cotidiano que nós atravessamos todos os dias, precisamos atravessar todo dia para dar um passo adiante na nossa evolução, na nossa existência. Então, essa porta ela é estreita por quê? Porque nessa porta só passa um. Sabe, eu não consigo empurrar a minha mulher nessa porta. Eu não consigo arrastar alguém para passar nessa porta comigo. Nessa porta eu passo sozinho. A evolução é minha. Eu não faço a evolução da minha mulher. A minha mulher insiste em querer fazer a minha evolução, mas aí a gente acaba tendo um choque. Porque ela não pode me fazer evoluir, gostar e querer fazer as mudanças que ela sonha que eu faça em mim, se eu não tenho desejo de fazer. Né? Então eu também não vou ficar perturbando ela de que tens que mudar. Eu não. Ela muda o dia que ela desconfiar que ela tem que mudar, aí sim ela passa dessa porta. Né? Eu não vou empurrar, não tem como empurrar, porque ela às vezes pode não estar com capacidade para passar. Nessa porta estreita de que Jesus falou, a gente passa sozinho e enxuto. Por que enxuto? Não pode ter cargas,
de ódio, de rancor, sabe? Essas coisas que a gente arrasta pela vida, que é pesado, que nos inflam. Todo o nosso sistema que fica acima de nós, porque nós não somos só esse corpinho aqui, nós temos mais camadas de energia, né? Então, toda essa carga acaba inflando esse espaço em cima e a gente fica pesado e quando vai passar na porta não dá, tem coisa demais atravancando a porta. Nós temos que nos despojar do ódio, da vingança, das mágoas, da raiva, dos ciúmes, das invejas. Nós temos que nos liberar disso para poder atravessar a tal porta de que Jesus falou. E não é para entrar no céu, é para viver aqui em plenitude e felicidade. Você só passa essa porta, a tal porta da felicidade, né? Se você estiver limpo, se você estiver enxuto. Tem um mosteiro em Portugal, que a porta do refeitório tem 30 centímetros. Olha só que interessante. Por que a porta do refeitório tem 30 centímetros? Que é para os padres sacarem todos os dias que não podem comer muito, porque se engordarem eles vão acabar não podendo mais entrar no refeitório. Eu então peguei lá em casa, eu tenho uma porta de correr lá em casa, eu puxei, deixei 30 centímetros e fui passar, né? Encolhi a barriga e passei apertadinho. Então assim, ó, eu estou no limite. Eu estou no limite. Porque não pode estar inchado, entendeu? E aí, metaforicamente, é inchado de energia ruim, de peso, de carga. Às vezes a gente leva carga que não consegue suportar, a gente quer levar a família nas costas, a gente quer levar o problema dos outros conosco, tudo isso é carga, não passa na porta, entendeu? Você não consegue dar um passo na sua evolução se você estiver sobrecarregado. Fica limpo, solta, libera tudo, é você consigo mesmo, sabe? Com Deus no coração e em frente. Essa porta é muito boa. Para entrarmos no reino dos céus, agora, para ser feliz, precisamos nos desfazer do passado e do futuro. Muita gente carrega o passado nas costas, carrega o passado consigo, sabe? Tem sempre aquela história toda do passado que ele teve e que sofreu e que carrega aquilo pela vida inteira. Ou então vive com um monte de planos para o futuro, um monte de coisas, enchendo a mente, o seu espaço todo, com o futuro todo. Não tem futuro, só haverá futuro se você acordar amanhã, né? Então nós temos que dar um passo por vez. Faz o seu plano para o futuro. Entrega na mão de Deus, põe no pensamento que isso eu quero e toca para frente, mas não fica com esse negócio insuflando o tempo todo. Onde encontrar... para entrarmos no reino dos céus agora, para ser feliz, precisamos nos desfazer do passado e do futuro e nos apresentarmos como somos agora. Isso está no livro O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. O Poder do Agora. Vocês já viram esse livro? É antigo, né? Isso é de um tempo atrás, né? Vale a pena ler e reler, porque ele fala bastante sobre essa questão do estar aqui agora. É importante nós termos consciência de que estamos agora aqui, e não lá no tempo da briga do passado, nem estamos lá no futuro, nós estamos agora, temos que viver plenamente todo o nosso dia hoje. Amanhã é outro dia. Para chegar amanhã, a gente precisa atravessar a porta para amanhã. Onde encontrar esse equilíbrio? O de viver no mundo da matéria e do espírito ao mesmo tempo. Treinando, meditando, treinando. Todo o nosso aprendizado na vida, quer seja para uma profissão, ou quer seja para crescer como ser humano, é treinando. Não cai do céu pronto o pacote. É nós treinando todo dia, aprendendo, somando uma coisinha a cada dia. E percebendo que aqui em nós não funciona bem, para a gente poder modificar, né? No silêncio podemos perceber nossa missão. Para onde vamos ao atravessar a porta? Por tudo que li, que vi, que percebi, não iremos para lugar específico nenhum. Creio que a alegoria da porta estreita é uma referência de como devemos caminhar na vida, subindo degraus continuamente, toda a vida, em direção à perfeição. Nessa passagem, precisamos estar sozinhos, já falei, né? Nós não carregamos ninguém nas costas para atravessar. Quando nós chegarmos lá diante de São Pedro, se nós formos chegar diante de São Pedro, ele não vai perguntar assim, o que a tua mulher fez? O que é que o teu filho fez? Vai perguntar o que é que tu fizeste com a tua vida, não é isso? Seja o São Pedro, ou seja o nosso mentor espiritual, seja Jesus, seja quem for. O que tu fizeste com a tua vida?
Ele não vai perguntar pela vida da minha mulher, nem da vida do meu pai, nem da vida do meu filho, não vai perguntar para ninguém. Isso não importa. Só importa a minha. Isso não quer dizer que eu tenha que ser um cara egocêntrico, fechado só em mim e não olhar. Não. Esse aprendizado da existência nós fazemos nesse conjunto, com a família, com as pessoas, porque aí nós vamos exercitar a coisa mais maravilhosa que existe, que é o amor, né? É o amor, é o exercício do amor que nos aprimora, que nos afina, que nos torna realmente filhos de Deus. Porque Jesus disse que Deus é amor. Jesus não disse que Deus é um velhinho. Não tem aquela história de que Deus é um velhinho de barba branca? Velhinho de barba branca é o Adilson Maestro. Esse aqui, o velhinho de barba branca. Deus é amor, é força, é energia, não é um homem. Nós não podemos pensar em Deus como um homem que pensa, que quer, que deseja. Ah, Deus disse, Deus faz, Deus quer. Cada vez que eu escuto isso, eu digo, ah, meu Deus, como está longe, né? Deus não quer nada, Deus não diz nada, Deus não pensa nada. Deus emana para nós e para todo o universo amor. É a energia que vem de Deus. Jesus disse, Deus é amor. Está lá, João escreveu isso. Eu tenho que correr, faltam só 4 minutos. E o mais importante, não podemos passar na porta só nos libertando das cargas. Como fazer? Eu tenho uma dica. O Evangelho, né? O Evangelho. Você vai dizer que é uma leitura difícil. Ele está cifrado. Ele tem que ser lido. Eu já falei isso antes. Lido, relido. Mas o Evangelho tem um mapa da mina. Sabe? Os ensinamentos de Jesus são realmente o mapa da mina, aquilo que nós precisamos aprender para botar em prática no nosso cotidiano. Então, é lendo e absorvendo e entendendo o que é que diz ali, para que a gente possa, no cotidiano, fazer exatamente como ele disse. Quanto mais nós exercitamos fazer as coisas que Jesus ensinou, mais fácil, mais leve, mais portas nós podemos passar continuamente. Mas enquanto nós acharmos que nós temos a ideia de como é viver, que nós temos a ideia de como é que é nos apresentar, nós temos a ideia de que ser bonito e feliz é estar nas colunas sociais. Quando eu era jovem, existia esse negócio de coluna social, não sei se existe ainda, né? Então as pessoas faziam horrores para aparecer na coluna lá do Zuri Machado, né? Às vezes até pagavam para o cara para botar a fotografia deles lá, porque achavam que estar nos jornais aquilo tornava uma pessoa superior. Não é isso que torna uma pessoa superior. Uma pessoa superior é uma pessoa que tem amorosidade. É a pessoa que é simples. É a pessoa que decidiu ser simples por vontade própria. A simplicidade eletiva, aquela que nós escolhemos viver na simplicidade, porque na simplicidade é que nós encontramos as coisas verdadeiras, autênticas, e não as coisas rebuscadas, enfeitadas e cheias de rótulos, cheias de etiquetas. Nada disso funciona, nada disso dá contentamento, nada disso nos faz feliz. A simplicidade é o grande canal para que a gente passe por essa porta todos os dias. Na simplicidade. As pessoas mais simples, observe as pessoas mais simples. Elas são mais alegres, o olho brilha mais. Elas estão mais contentes, estão alegres, elas brincam mais, elas cantam mais. Verdade? Sim, as pessoas mais envolvidas com posição social, com dinheiro, com propriedade, sempre são mais carrancudas, mais fechadas, meio problemáticas. As pessoas mais simples estão sempre lá, bem mais felizes. Para seguir em frente, pleno de alegria e contentamento, o caminho parece ser mesmo o da simplicidade eletiva, fazendo sempre aos outros aquilo que gostaríamos que fizessem para nós. É o meu recado para vocês e eu desejo a vocês uma boa passagem. Ok? Boa noite, fiquem com Deus.